Nós, os cristãos adventistas do sétimo dia, adotamos um conceito teológico denominado expiação ilimitada. O que é essa expiação ilimitada? Expiação ilimitada é aquela que acreditamos e que mostra que o Senhor Deus não tem exclusivismos com relação à salvação. Não há determinadas classes sociais ou grupos de pessoas que são predestinados para a salvação. Ao contrário, todos são predestinados para a salvação, desde que aceitem o Senhor Jesus Cristo. Esta é a expiação ilimitada. É o propósito de Deus. Vamos ver alguns textos bíblicos que a nossa lição cita. 1 Timóteo 2,4. Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Ainda outro texto, 1 João 2,2. Ele, Cristo, é a propiciação de todos os pecados do mundo. E Efésios 1,4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse é o Evangelho eterno. Veja só, irmãos, nesses 3 versos, Deus deseja que todos se salvem. Cristo é a apropriação dos pecados de todos os pecados do mundo. E ele nos escolheu a todos antes da fundação do mundo. Esse é o Evangelho eterno. Esse é o propósito de Deus, salvar a todos, sem exclusivismos. Sejam pobres, sejam ricos, sejam negros, sejam amarelos, sejam brancos, sejam homens ou mulheres, idosos ou crianças, o Senhor quer salvar a todos. A lição de hoje fala sobre Nabucodonosor e o texto base está lá em Daniel 4. Interessante notar, irmãos, esse texto de Daniel 4, capítulo 4, foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Portanto, veja, um rei pagão escreveu um capítulo que está na nossa Bíblia até hoje. Foi inspirado pelo Espírito Santo. A experiência de Nabucodonosor. O mais poderoso governante da época. Não havia ninguém mais poderoso que Nabucodonosor naquele momento histórico. E ele agora vai dar o seu testemunho pessoal. O testemunho do que aconteceu com ele. De como o Senhor atuou na vida dele e de como ele reconhecia agora o Senhor Jesus. Ele teve um sonho. E esse sonho o deixou muito perturbado. Esse sonho foi interpretado por Daniel. Mas o que ele sonhou? Ele sonhou que tinha uma grande árvore, uma árvore muito frondosa, a Bíblia diz que chegava até ao céu. E as pessoas, os animais, se abrigavam e se alimentavam. Se abrigavam sobre essa árvore, se alimentavam dela. Mas o que aconteceu é que a árvore foi cortada. Veio uma ordem e falou, corte a árvore. E cortou, mas falou a mesma ordem, dizia assim, deixe o tronco e as raízes. O que significava isso? Daniel deu a interpretação, mais uma interpretação de sonho. Lembra, Daniel 2 ele já havia dado uma interpretação. Agora em Daniel 4 ele está dando outra. A árvore era o próprio Nabucodonosor, poderoso, forte, abastado. E o corte da árvore era que ele seria tirado dele toda essa grandeza, esse poder. Mas ainda ele ia ser tirado dentre os homens e ficaria como os animais durante 7 anos. Veja, Daniel teve todo cuidado em falar isso para Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor ouviu. Daniel ainda fez um apelo a ele, deixe os seus pecados. Se você deixar, quem sabe isso não vai acontecer. Mas Nabucodonosor era poderoso. Nabucodonosor tinha orgulho da sua posição. Na verdade, ele era um ególatra. Ele se considerava um próprio Deus. No texto de Daniel 4,30, nós encontramos Nabucodonosor contemplando a cidade de Babilônia. E ele disse assim, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Veja, irmãos, quantas vezes ele se refere a ele próprio nesse verso. A Babilônia que eu edifiquei, para a força do meu poder, para a glória da minha majestade. Orgulho, muito orgulho.
Muitas vezes, irmãos, os poderosos, os governantes, as pessoas abastadas têm orgulho por causa das suas posses, por causa do seu poder ou por causa da sua fama. O que aconteceu? Imediatamente, aquela profecia do sonho se realizou e ele passou a agir como um animal. Durante 7 anos, do orgulho para a humilhação, o poderoso rei tornou-se um animal. E depois de 7 anos, então, ele olhou para o céu e reconheceu o poder de Deus. Reconheceu a sua insignificância diante do poder de Deus. A conversão de Nabucodonosor. Daniel 4:37. O Senhor atuou na vida de Nabucodonosor para convertê-lo. Veja Daniel 4:37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são reveladas, são verdadeiras, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Veja, um reconhecimento, uma confissão. Os caminhos de Deus são justos. Ele é o grandioso Rei. As suas obras são verdadeiras e ele pode humilhar os orgulhosos. E ele se colocava nessa posição. Havia sido humilhado por Deus por conta do seu orgulho. Ainda o texto da nossa lição diz assim: como seria bom se todos os altivos mortais entendessem essa verdade. Sim, irmãos. Quantas pessoas orgulhosas, poderosas, famosas, humilham os outros e crescem cada vez mais e buscam cada vez mais poder, cada vez mais dinheiro, cada vez mais propriedades e oprimem os vulneráveis, humilham os vulneráveis. Vamos lá, ainda um texto da nossa lição para concluir. O que é que podemos aprender com essa história? O que é que podemos aprender com essa história de Nabucodonosor? Primeiro, Deus usa crentes comprometidos como Daniel para ser uma ponte a fim de alcançar poderosos incrédulos. Como é que Nabucodonosor ia entender esse sonho? Como ele ia entender esse evento que aconteceu na vida dele, esse terrível evento, 7 anos como um animal? Como ele podia entender isso se não houvesse um crente, um profeta, um homem de Deus para explicar a ele? E esse era o profeta Daniel. Em segundo lugar, o que podemos aprender é que Deus pode intervir diretamente no processo de testemunho a fim de alcançar os incrédulos. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Uma intervenção direta de Deus, uma intervenção concreta de Deus, para que Nabucodonosor pensasse na sua real condição e se convertesse, se entregasse ao Senhor. Nabucodonosor foi humilhado por Deus devido ao seu orgulho e arrogância. E, embora tenha sido uma história dramática, há outras maneiras pelas quais os orgulhosos podem ser humilhados. Sabe, irmãos, o Senhor tem meios, os quais a gente nem imagina, para fazer com que pessoas poderosas se aproximem dele, reconheçam o poder supremo do Senhor Deus e passem a honrá-lo nas suas vidas. O Senhor usou a humilhação para convencer o rei. Humilhação para conversão. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente possa ver dessa maneira, que a gente possa entender que muitas vezes o Senhor tem processos os quais nós não entendemos, mas o processo no fim é um processo missionário para trazer pessoas para próximo dele, para fazer com que pessoas sejam salvas. Nós vamos continuar ainda nessa semana estudando outros personagens, mas esse personagem Nabucodonosor, o seu testemunho, louvando a Deus, mostra como Deus pode transformar as pessoas e trazê-las para junto dele.